Lula vai taxar os fundos imobiliários. Entenda o novo imposto. Veja como funciona atualmente. Capítulo 1. O que é a isenção de fundos imobiliários? Atualmente, os fundos imobiliários possuem uma vantagem tributária importante: a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos aos investidores, desde que eles possuam menos de 10% das cotas do fundo e que o fundo tenha pelo menos 50 cotistas. Essa isenção foi uma das principais razões para o crescimento do setor, atraindo milhões de investidores que buscam uma forma de obter rendimentos regulares sem pagar impostos sobre os lucros. Essa isenção gerou um grande entusiasmo, principalmente entre os investidores iniciantes, já que ela traz um rendimento líquido mais alto do que outros investimentos. Mas será que essa isenção vai continuar? Vamos entender agora o que aconteceu com a proposta que poderá mudar esse cenário. Capítulo 2. Veto à isenção. O que aconteceu? Hoje, a isenção dos fundos imobiliários está em risco por uma proposta de alteração na legislação tributária, com o objetivo de taxar os rendimentos desses fundos. A ideia é que, ao ser aprovada, essa mudança traga uma nova fonte de arrecadação para o governo, que está buscando maneiras de aumentar sua receita, principalmente diante dos seus gastos descontrolados. E para que isso aconteça, o presidente Lula acaba de vetar a isenção de impostos para os fundos imobiliários, o que está gerando revolta em muitos investidores. Capítulo 3. Possível taxação dos fundos imobiliários. Como será? O governo está animado para taxar os fundos imobiliários, uma medida que impactará diretamente a rentabilidade dos investidores. Atualmente, os fundos imobiliários são isentos de impostos sobre os rendimentos distribuídos aos cotistas, mas com essa nova tributação, a receita dos fundos será reduzida, o que, por consequência, afetará o valor das distribuições. Isso significa que os cotistas, que antes recebiam o rendimento integral, passarão a receber uma quantia menor, pois parte dos lucros será destinada ao pagamento de impostos. Embora a decisão tenha como objetivo aumentar a arrecadação fiscal, ela pode desestimular novos investimentos em fundos imobiliários, uma vez que os investidores estarão sujeitos a uma rentabilidade líquida inferior. Capítulo 4. Impacto da taxação nos investidores. Quem será mais afetado? A princípio, os principais afetados seriam aqueles que dependem dos fundos imobiliários para gerar uma renda passiva. Isso inclui tanto investidores de varejo, que compram cotas com o objetivo de receber dividendos mensais, quanto investidores mais experientes, que possuem carteiras diversificadas de fundos imobiliários. Além disso, investidores com grandes volumes de capital em FIIs seriam mais impactados, pois o valor pago em impostos poderia reduzir significativamente o rendimento líquido desses investidores. Por outro lado, pequenos investidores poderiam não sentir tanto impacto imediato, mas ainda assim, a rentabilidade líquida dos fundos seria afetada, tornando-os menos atraentes em comparação com outros investimentos. É interessante também pensar nas estratégias de diversificação. Muitos investidores que têm fundos imobiliários em suas carteiras podem ter que reavaliar se vale a pena continuar nesse tipo de investimento, dependendo das alíquotas que forem definidas. Portanto, é essencial acompanhar as discussões sobre esse tema para tomar decisões informadas. Capítulo 5. Como a taxação pode afetar os rendimentos de quem investe em FIIs? Vamos colocar isso em números para entender melhor o impacto da taxação. Imagine que você tem um fundo imobiliário com rendimento mensal de 1% ao mês. Sem taxação, você receberia 1% sobre o valor investido todo mês, de forma líquida. No entanto, com a taxação, se a alíquota for, por exemplo, de 15%, você passaria a receber apenas 0,85% ao mês. Para fundos com rendimentos mais altos, esse impacto seria ainda maior. Se o rendimento do fundo fosse de 2% ao mês, você passaria a receber 1,7%, considerando a mesma alíquota. Isso mostra como a taxação pode reduzir o ganho líquido, principalmente para investidores que buscam uma renda passiva estável. Além disso, a tributação também pode afetar a atratividade dos fundos imobiliários, já que outros investimentos, como a renda fixa, oferecem uma tributação mais simples e previsível, com menos surpresas. Portanto, os investidores podem reconsiderar seus portfólios.
buscando alternativas mais vantajosas fiscalmente. Capítulo 6. Reação do mercado financeiro e dos investidores ao veto. A reação do mercado financeiro ao veto da isenção foi negativa, com os preços das cotas dos fundos imobiliários caindo logo após a notícia. Isso mostra que os investidores estão exaustos de pagarem tantos impostos e optaram por abrirem mão de suas cotas, realizando a venda. O tema pode voltar à tona a qualquer momento, e o mercado deve se preparar para diferentes cenários. A instabilidade política e econômica pode fazer com que novas propostas surjam no futuro, e os investidores devem estar prontos para reagir a essas mudanças. Capítulo 7. Alternativas para quem investe em fundos imobiliários. O que fazer agora? Se você investe em fundos imobiliários e está preocupado com a possibilidade de taxação, talvez seja o momento de avaliar suas opções. Diversificar sua carteira com outros tipos de investimentos, como ações, fundos de investimento ou mesmo imóveis físicos, pode ser uma maneira de reduzir a dependência dos FIIs. Outra alternativa é monitorar de perto o comportamento do mercado e as discussões sobre a tributação. Caso a taxação seja confirmada, pode ser interessante ajustar sua estratégia, talvez migrando para fundos imobiliários com rentabilidades mais altas ou mesmo para outros setores da economia. O importante é não entrar em pânico. A gestão eficiente de investimentos exige paciência e planejamento de longo prazo. Capítulo 8. Conclusão. O futuro dos fundos imobiliários e como se preparar? Em resumo, o futuro dos fundos imobiliários é incerto, mas o mais importante agora é manter-se informado e preparado para qualquer mudança. O veto à isenção foi uma derrota temporária. Então, os investidores devem considerar a diversificação como uma forma de mitigar riscos e garantir que seus portfólios sejam resilientes a qualquer mudança fiscal. Além disso, a transparência e a análise contínua do cenário político e econômico serão fundamentais para tomar decisões acertadas. Você, que também está revoltado com o novo imposto, não precisa guardar essa indignação para si. Este é o momento de expressar sua opinião. Se você acredita que essa medida prejudica a população ou não traz benefícios reais, deixe seu protesto aqui nos comentários. A voz de cada um é fundamental para mostrar a insatisfação coletiva e, quem sabe, provocar mudanças. A participação ativa na discussão sobre questões como essa é essencial para fortalecer nossa democracia. Não se cale diante das injustiças. Manifeste sua posição e ajude a construir um futuro mais justo para todos.